Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer. Obrigado, Senhor, por este momento tão esperado por todos nós. Pai, queremos ouvir o teu falar nesta hora. Fala com os seus filhos, fala comigo, fala com a sua igreja, que o Senhor possa se manifestar nesta hora, neste lugar, por meio desta palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse levar ao seu povo. Pai, pedimos a tua graça, o teu favor, a manifestação do teu poder no seio da sua igreja. Colocamos tudo ao seu cuidado, orando e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos, antes de tomar assento, vamos abrir o livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, vamos ler versículo de número 9 a 12. Eclesiastes 9 a 12. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Estarei lendo aqui, assim diz a palavra do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só como se esquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém. Podemos tomar assentos, amados? Na verdade, amados, quero primeiramente saudar mais uma vez o povo do Senhor com a paz do Senhor. Amém? Amém. Quero agradecer a Deus pela minha vida, pela vida da minha casa, minha família, e agradecer também ao núcleo da igreja por ter me concedido esta oportunidade de estar diante dos irmãos para ministrar a palavra do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Esta palavra foi um pouco inspirada nos 2 últimos temas que nós tivemos nas células. Amém? Amém. Irmão Jumi aqui adiantou e disse que estamos a perder. Nesta semana e na semana passada nós estivemos falando sobre relacionamentos. Amém? Sobre relacionamentos. Quem se recorda quando ele disse que Deus ouve a sua voz? Nós estávamos falando de pessoas caminhando juntas. E eu roubei um pouco disso e trago esta mensagem para partilhar com os irmãos. Aquele que perdeu, então, pelo menos vai aproveitar alguma coisinha. Não é tudo, porque não é estudo da célula. É um outro, mas talvez pode ter alguma coisa que nós aprendemos lá. Amém? Amados, eu trago como tema a força da união. A força da união. Dizer que o autor deste livro, embora ainda apareça muita polêmica em torno de quem é o autor, mas o autor deste livro é Salomão, e o tema central deste livro de Salomão é a vida sem sentido. A vida é sem sentido longe de Deus. Amém? A vida é sem sentido longe de Deus. Por que se diz que este livro é de Salomão? Ou se há dúvidas a respeito disso? É porque não vem em nenhuma parte aqui mencionado quem é o autor do livro. Mas há algumas indicações que nos levam a chegar a crer que Salomão é o autor do livro. Uma delas é que o autor primeiramente se identifica como filho de Davi. Amém? Logo no capítulo 1, versículo 1, nós vemos ali ele se identificando como filho de Davi. É o primeiro sinal que nós temos. O segundo sinal é que ele se refere a ser uma pessoa sábia. No capítulo de número 1, no versículo 16, também a palavra dá essa referência, que o autor se considera como uma pessoa sábia. E nós conhecemos que Salomão foi um homem extremamente sábio aos olhos de todos aqueles pelo qual ele reinava como rei. Amém? Ele até diz que não existiu outro em Jerusalém tão sábio como ele. Amém? Terceiro,
é um reinado também que o autor o caracteriza como sendo um reinado cheio de riqueza. Nós podemos encontrar isso no capítulo 2, versículo 4 a 9. Quando nós formos a ler isso, vai ver ali que ele se identifica como um rei cheio de riquezas e que fez grandes coisas. Então, uma das indicações também é essa, que nos leva a apontar todos os caminhos a Salomão. Amém? Então, este livro foi escrito por Salomão. Salomão é o autor de 3 livros. Todos nós conhecemos, amém? Qual é o primeiro livro de Salomão? Cantares de Salomão. Este livro, Salomão escreveu ao longo da sua juventude. E eu creio nisso por causa do conteúdo do próprio livro. Amém? Quem estudou os Cantares de Salomão e leu, sabe que realmente aquelas palavras, aquilo que ele diz ali, é palavras mesmo de alguém que está na flor da sua juventude. A seguir, ele nos abençoou com o livro de Provérbios. Amém? Podemos dizer que Salomão escreveu este livro ao longo de uma idade intermédia, podemos dizer na fase adulta. E este livro de Eclesiastes foi, na verdade, um livro que ele, posso dizer, o último, que ele escreveu nos últimos anos de sua vida. Amém? E algo nos chama a atenção aqui. Por isso que eu falei logo no início que o tema central aqui é que a vida é sem sentido longe de Deus. Houve uma fase em que o nosso rei Salomão acabou se afastando dos caminhos do Senhor. Amém? Acabou entrando na prática da idolatria. E alguns chegam a entender e a interpretar que este livro, na verdade, é um livro em que Salomão manifesta o seu arrependimento por ter sido conduzido por algumas esposas ímpias que ele tinha, que ele se afastou para longe do Senhor. Então, se nós formos a ler, vamos ver que mesmo ele tendo tudo como rei, riqueza, sabedoria, ele, quando se afastou e passou a seguir caminhos que não agradavam a Deus, chegou um momento que ele teve um arrependimento. E ele acabou percebendo que, na verdade, uma vida sem Deus é uma vida vazia. É uma vida vazia. Amém? Graças a Deus. E, como eu disse, hoje aqui eu trago um tema muito interessante que é acerca do poder da união. Amém? Amados, deixa-me começar dizendo o seguinte. Deus, nós falamos disso na célula, que Deus não criou o ser humano para viver sozinho. Isso aí desde o início da criação do ser humano está claro em Gênesis 2:18, quando Deus cria a mulher, quando disse que não é bom que o homem viva só. Nós aí começamos a ter a demonstração e a prova viva de que Deus criou o ser humano para viver em unidade, em comunhão. Aleluia, povo de Deus. Então, Deus não criou o ser humano para que ele viva só, isolado de todos e do mundo. Hoje, infelizmente, estamos numa época em que você, quando pede ajuda, é um sinal de fraqueza. É assim que o mundo está a interpretar as coisas. E é Satanás que coloca essas ideias na cabeça das pessoas. Que quando eu peço ajuda, quando eu demonstro que não sou autossuficiente, eu estou demonstrando fraqueza. Outra coisa que Satanás coloca na mente das pessoas hoje em dia é que quando nós dependemos de alguém, nós somos vulneráveis. Por isso que hoje em dia todos lutam para ser independentes. Porque as pessoas acham que têm que caminhar por si só, por seu próprio esforço, por seu próprio mérito, sem precisar de depender de ninguém. Mas, amado, isto é um pensamento que não é um pensamento que vem de Deus. Nós podemos lutar para a nossa dependência, mas não no sentido que o mundo está a interpretar hoje, que é para você caminhar sozinho, sem precisar de depender do seu irmão, da sua família da fé, da sua família biológica. Esse conceito é errado. Amém? Quer ser independente? Glória a Deus para você pagar as suas contas, mas não é independência de caminhar só. Não. Deus não criou o homem para caminhar só. Um exemplo muito claro, além de Gênesis que nós lemos, é o próprio exemplo de Jesus. Jesus, se quisesse, ele poderia começar o seu ministério sozinho. Mas Jesus nos demonstrou que, na verdade, nós fomos feitos para caminhar juntos, em comunhão, ok? Como uma unidade em Cristo Jesus. Mostrou-nos quando ele escolheu os seus discípulos. Jesus não caminhou sozinho. Amém, amados? Amém. Jesus não caminhou
sozinhos. Então, quem somos nós para dizer que nós somos capazes, nós somos fortes, nós podemos sozinhos? Se o próprio Deus, que Ele podia caminhar, realizar maravilhas e prodígios, Ele poderia ter feito isso, mas Ele decidiu caminhar com os seus irmãos. Ele decidiu caminhar com um grupo que Ele selecionou, que não, eu posso e eu preciso caminhar com os irmãos. Aleluia, povo de Deus. Estamos percebendo até aqui, amados? Satanás procura colocar esta ideia de que nós podemos caminhar sós exatamente para dividir a igreja, para dispersar a igreja, para tornar a igreja numa presa fácil. Aleluia, povo de Deus. Glória a Deus. Então, hoje eu quero fazer uma exortação muito diferente por meio deste texto que nós iremos meditar aí nos versículos, a convidar a igreja a sermos uma igreja que vive em unidade e comunhão. Porque afinal nós somos, quando nós cantamos aqui todos os dias, que nós somos um só em Cristo Jesus. Sabe, temos que ter entendimento do que nós estamos a falar. Quando nós falamos que somos um só em Cristo Jesus, nós na casa do Senhor não temos tribos, não temos facções. Amém? Nós não temos tribos, não temos facções. Nós somos uma família. Por isso que sempre ensinamos que a dor do seu irmão é a sua dor. A alegria sua é a alegria do seu irmão. Por que nós dissemos isso? É exatamente porque somos um só. Quando um membro está ferido, quando um membro está machucado, todos sentem isso. E nós sentimos aqui, quando nós temos, dando o exemplo do corpo mesmo, do ser humano, assemelha-se, é um exemplo muito prático para poder explicar aquilo que é o corpo de Cristo. Se o braço, ou temos uma inflamação ou um frunco, como qualquer coisa, a febre não dói só no braço. Geralmente o corpo todo sofre. Você começa a ficar com febre. Isso está nos dar a entender que quando um irmão não está bem, toda a igreja não está bem. Aleluia, povo de Deus. Amém? Então, hoje nós estamos a viver um tempo em que a igreja não se preocupa, não sente dor, por exemplo, quando um irmão se afasta da casa do Senhor. Pelo contrário, até nós mesmos causamos o afastamento de um membro, de uma ovelha do curral do Senhor. Eu me lembro de Jesus amado, quando Jesus é conhecido, por isso que nós tivemos uma série aqui que diz: Jesus é o bom pastor, o supremo pastor. Jesus, quando tinha 100 ovelhas, diz a palavra do Senhor, quando uma se perdeu, o que ele fez? Foi atrás dessa. Mas nós hoje vivemos tempo em que um irmão sai, dois saem, é como se nada tivesse acontecido no corpo de Cristo. E não percebemos que Deus coloca em cada um algo especial, um dom, um talento, alguma coisa que serve para a edificação do corpo. Quando o irmão sai, se afasta, quando uma ovelha se afasta, deve ser motivo de preocupação para a igreja. Aleluia, povo de Deus. Porque aquela ovelha, aquele crente, aquele irmão tinha um papel especial. Tinha um papel especial. Todos aqui têm alguma coisa que Deus colocou nele que edifica o corpo de Cristo. Amém, Amém, igreja? Hoje, amados, estamos a viver em tempos em que a igreja está lutando um irmão com o outro. Eu falei na célula, na quinta-feira, que nós precisamos de perceber que o nosso inimigo, amados, não é o nosso irmão. O nosso irmão pode te ofender, o nosso irmão pode fazer alguma coisa errada, não importa o que quer que ele faça, mas ele não é o seu inimigo. Seu irmão não é o seu inimigo, é sua família, é o corpo de Cristo. Aleluia. Mas nós estamos numa época, num momento em que pouco nos importamos. Eu me entristeço, Deus colocou esta palavra no meu coração exatamente por aquilo que eu tenho visto e acompanhado hoje em dia. Irmão lutando com irmão por conta de uma situação do passado, por conta de um problema pessoal que tiveram, por conta de situações que não têm nada a ver para ter que afastar ou para termos que desamparar aquele irmão.
Amém, igreja? Quem é o nosso inimigo? O que a palavra diz? Pelo menos os que estiveram na minha célula, eu mostrei quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Não é a carne, amado. Não é a carne, nem o sangue. Nosso inimigo quem é? Satanás. É um mundo espiritual, a nossa luta não é terrena, não é carnal, é no espírito. É uma luta espiritual. O amado Jomir entende muito bem disso. E sempre tem nos mostrado aqui. Não vamos perder tempo, amados, lutando uns com os outros. Aleluia, povo de Deus. É a altura de nos abraçarmos como igreja. Eu falo para a igreja, esta igreja como nova, para crescermos, temos que ter essa mente de que nós somos um só. Quando um se afasta, tem que nos doer. Tem que nos doer. E temos que ir atrás dessa pessoa. Se você se apercebeu que o irmão não está no nosso meio, tem que ser sua preocupação. Amado, estamos a sentir a sua falta, o corpo não está completo. Precisamos do seu calor, da sua sabedoria, da sua unção, do seu dom, do seu talento. Aleluia, povo de Deus. Vamos lá ver o que diz aqui o versículo 9. Vamos começar com o versículo 9. Eu depois vou chamar aqui alguém aleatoriamente para eu dar um exemplo acerca de caminhar só. O que acontece quando estamos juntos e o que acontece quando estamos só, carregando fardos, carregando situações sozinho e quando estamos acompanhados. E isso tem a ver com o filme que passou aqui, A Forja. Amém? O exemplo será prático que eu vou pedir a alguém aqui e vocês irão perceber. Versículo número 9, vamos lá ler, amados. Diz assim, onde nós começamos a ler: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Aleluia! Melhor é serem dois do que um. Deixa-me começar a dizer o seguinte, a partir do próprio estudo que nós tivemos na quinta-feira da célula, diz que Deus fica muito atento. É Malaquias 6,16, não? É 3,16, se não estou enganado. Diz que Deus, quando os irmãos se ajuntam, Deus fica atento às orações e aquilo que os irmãos estão a tratar. Aleluia, povo de Deus. Por isso que nós estamos a dizer, amados, melhor é dois do que um caminhando sozinho. E eu fui refletindo, Deus colocou em meu coração que existem coisas, revelações, bênçãos, que só aparecem na unidade e não no individual. Aleluia, povo de Deus. Existem coisas que só acontecem, são reveladas, visões, maravilhas e bênçãos, quando nós estamos ao lado de um irmão, quando caminhamos juntos. 2, 3, 4, como igreja, quando caminhamos juntos. Deus se manifesta no individual de uma maneira. Não estou dizendo que no individual não se ouve a oração. Mesmo na célula eu expliquei que Deus ouve no particular, assim como no coletivo. Mas estamos aqui ensinando a igreja que a unidade e a comunhão é algo que Deus se alegra. Aleluia! Então existem coisas, amados, que nós só conseguimos orando em conjunto. Há algumas coisas que só se revelam no coletivo. Coisas que eu não vou saber aqui explicar, mas Deus se manifesta de formas diferentes no individual e no coletivo. O coletivo, andar juntos, caminhar juntos, dois irmãos, diz a palavra do Senhor que a recompensa é maior. 2 cabeças pensando é melhor do que uma pensando. Glória. Aleluia, povo de Deus. 2 cabeças pensando é melhor do que uma. Há vezes que eu posso ter uma ideia que só olha para esta direção, mas quando tenho um outro irmão do meu lado caminhando comigo, diz evangelista Marcelo, mas que tal assim? E às vezes a nossa visão, a nossa mente, ela abre e conseguimos enxergar aquilo que nós não enxergamos. É exatamente por caminharmos juntos. Aleluia, povo de Deus. Então é fundamental que todos nós tenhamos alguém com quem caminhar. Tenhamos um amigo, um irmão da fé que possa caminhar conosco, que possa partilhar a vida conosco. Amém? Hoje existem desafios, que existem pessoas às vezes que não têm a maturidade necessária
que às vezes nós conversamos, abrimos o nosso coração e não tem maturidade de lidar com aquilo que recebem. Mas mesmo assim, isso não deve nos impedir de ter este desejo e de procurar alguém para caminhar conosco na fé. Nós falamos aqui no início desta obra, falamos sobre o discipulado. Amém? Discipulado, amados, não é caminhar sozinho. Discipulado é você caminhar com os outros. É ter alguém te orientando e você orientando os outros. É isso que é a fé. É isso que é a família cristã. Amém, povo de Deus? A recompensa do trabalho de dois irmãos, da oração de dois irmãos, da meditação de dois irmãos é maior do que quando um está sozinho. Então precisamos de caminhar juntos. Não abandone o seu irmão. Amém? Hoje eu tive uma experiência esta semana muito triste. Por conta do irmão, eu partilhei isso no grupo dos líderes do ministério, não no grupo da igreja, mas um irmão que está passando por situações difíceis. Eu cheguei, graças a Deus, esse irmão mandou-me uma mensagem: Pai Marcelo, eu estou bem, mas eu estou numa situação muito difícil. Eu estou há 2 dias que eu não passo nenhuma refeição. Eu estou com muita fome. Não pediu dinheiro, não pediu nada. Ele disse: eu estou com muita fome. Amados, aquilo caiu-me lágrimas na hora. E quem está dos líderes do ministério, eu mandei a mensagem no grupo de WhatsApp. Graças a Deus, alguns irmãos se voluntariaram. Ontem eu estive oferecendo uma cesta básica que foi providenciado por um dos irmãos. Cheguei lá, eu orei com aquele irmão, eu dei um encorajamento. Aquele irmão chorou. E olha que é um irmão muito sério, que para você, mesmo para você lhe ver a rir, não é brincadeira. Mas ele chorou no meu ombro, chorou. Chorar como um bebê. Então, amados, nós precisamos de ficar atentos. Precisamos de nos conhecer mais. Precisamos de nos amar mais. Precisamos realmente de caminhar juntos. Caminhar juntos não é vir ao culto e depois ir embora, cada um tratar da sua vida. Amém? É necessário todos vigiarmos. E não é a única situação. Teve uma outra situação que eu também fui reportado no Paquite, na igreja de Paquite. Uma mãe, diante daquela situação do bom samaritano, que quando recebeu a cesta básica, aquele apoio, chorou porque não tinha o que comer naquele dia que recebeu aquela cesta. Existem irmãos no nosso meio que estão passando por isso. Nós às vezes queremos ir longe para poder fazer alguma coisa, mas aqui ao nosso lado tem pessoas que precisam de nós, que estão a padecer. É necessário, igreja, vigiar. É necessário sermos um só. Não pode uns com barriga cheia e outros com barriga vazia. Não é de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Precisamos caminhar juntos. Aleluia. O nosso irmão ali, quem é que eu levo como... Irmão David, venha aqui, por favor. Eu peço aqueles livros das crianças ali, que pesem mais ou menos 1 quilo. Uns 5, 6 ou 8, assim, eu não conheço o peso daquilo. Mais ou menos que chegue 1 quilo. Eu quero dar aqui um exemplo muito prático de como é fácil quando caminhamos juntos e como é difícil. No princípio, às vezes parece simples. É suficiente. E até acho que exageramos, mas traga aqui. Glória a Deus, aleluia. Amém? Mas ele consegue. Pode esticar a sua mão direita, amado. Onde é que tem mais estabilidade? Entre as duas mãos. Ok. Peço para esticar o seu braço. Permaneça assim, com o braço esticado. Aleluia. Como é que está o peso? É leve, não? Aí acho que só deve ter 1 quilo. Já é pesado, amado? 1 quilo apenas. Não é tão pesado. Amém. Eu vou ministrando, depois vamos ver os efeitos do que vai acontecer à frente. Qualquer coisa, chore aí, amado. Amém? Glória a Deus. Eu estou querendo mostrar, amados, e vou pedir mais 2 irmãos para virem parar aqui do meu lado, para acelerar o processo. Venham, peço 2 voluntários aqui. Está aqui o irmão Wilson. Então, ainda está pesando 1 quilo, ainda está leve. Isso são os fardos que nós como crentes carregamos na vida. Às vezes começa como uma coisa pequena, mas a coisa pequena começa a se tornar pesada. E começa a nos destruir pouco a pouco. Ainda está pesando 1 quilo? Já estou a ver aí, já a tremer. Vamos lá exemplificar, não quero sofrer o amado.
Veja o que acontece. Como é que está o peso agora? Está leve. Amém, amados? Não sei se vocês estão a perceber aqui este exemplo. Quando nós caminhamos juntos, é isto que acontece. Hoje em dia vivemos pessoas com problemas pequenos, parecem tão simples, e vamos arrastando com isso. Mas o pequeno e o simples se torna gigante. Ele só tinha 1 quilo na mão, é um jovem forte, eu acho que até ele treina. Mas depois, o pequeno começou a pesar. Mas quando os irmãos aproximam e lhe dão sustentabilidade, a coisa se torna mais leve. O fardo se torna mais leve. Aleluia. É isso que a igreja... Obrigado, é tudo. É isso que a igreja tem que viver. É isso que nós temos que viver. Aleluia. Não vamos guardar, amados, nossos fardos. Por mais pequenos que sejam, precisamos de nos apoiar. Precisamos de nos sustentar como igreja. Amém, povo de Deus? Amém. Glória a Deus. Vamos lá ver o que diz o versículo 10. Veja o que diz aqui um pouco sobre o final deste exemplo que eu dei. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Veja só. O que a palavra está a dizer? A vantagem de caminhar juntos. O que acontece? Quando o irmão tropeça, isso não é coisa do outro mundo, acontece. Acontece. Às vezes nem o tropeçar não é só pecar. Tropeçar talvez é passar por situações que lhe deixam caído. Existem pessoas que estão em depressão, existem pessoas que não conseguem fazer nada. Não é porque pecaram, mas é porque a situação em que elas se encontram é extremamente difícil. Sim. Diz a palavra do Senhor, o que acontece quando dois caminham juntos? Quando um cai, quando um está fraco, quando um já não consegue, o outro companheiro o ajuda a levantar. Igreja é isso. Glória. Aleluia. Amém. Igreja é isso. E nós estamos falhando como igreja nesse aspecto. Não faz sentido, amados, não faz sentido. A situação que eu estou a vivenciar, que eu estou a ver, não faz sentido. Como igreja não faz. Aleluia, povo de Deus. Amém. Precisamos de fazer o nosso papel como igreja. Precisamos nos unir, porque a união faz a força. Deus age quando nós nos unimos, quando somos uma igreja unida. Não permita que Satanás destrua o corpo de Cristo. Não seja participante disso. Você tem que ser aquele que procura puxar e não aquele que procura empurrar o irmão para longe. Aleluia, povo de Deus. Estamos compreendendo aqui? Glória a Deus, aleluia. Não é porque caminhar 2 pessoas ou mais é fácil. Não é. Não é fácil. Às vezes caminhar sozinho pode parecer mais fácil. Por isso mesmo no trabalho, quando é um trabalho em grupo, às vezes nos aborrecemos. Eu quando era estudante, eu dizia, era preferível se me tivessem dado esse trabalho sozinho. Porque perseguir pessoas que não têm interesse, não são dedicadas, é uma dor de cabeça. Amém, amados? Quero preparar a igreja, porque não é fácil caminhar juntos. Não é. Cada um com o seu defeito, cada um com os seus hábitos e costumes. Amém? Eu recordo-me de Jesus. Jesus, mesmo sabendo que havia um traidor que estava junto com ele. Jesus é Deus, amado. Eu creio, ele sendo Deus, ao escolher Judas, ele sabia que Judas um dia o iria trair. Amém? Mas mesmo assim, mesmo tendo um companheiro difícil, problemático, ele não desistiu de Judas. Amém. Isso levou-me a refletir que todos, mas todos nós, temos algum propósito. Na igreja, amados, existem feiticeiros. Não pensem que todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que estão em Moçambique são moçambicanos. Nem todos que estão aqui na casa do Senhor são crentes. Mas mesmo assim, como igreja, nós não temos e não devemos afastar um irmão só porque tem um ou outro defeito, ou é problemático, ou isto ou aquilo. Não! Jesus nos ensinou até a amar aos nossos inimigos. Os problemáticos nos ajudam a ter maturidade.
Você já imaginou se todos aqui fossem fáceis, simples? Íamos crescer como? Como ganharíamos experiências de resolver conflitos, como a igreja de Coríntios, como aquilo que Paulo vivia? Até os problemáticos são necessários. Caminhar junto, amados, não é fácil. Caminhar juntos não é fácil. Vão aparecer conflitos? Vão. Mas conflitos devem ser resolvidos. Há conflito? Resolve-se. A palavra nos ensina como resolver conflitos. Temos aqui liderança, diz chamar uma testemunha, caso o irmão se recuse, chama a testemunha. Existem maneiras e nós aprendemos aqui sobre como resolver conflito. Então, ter um irmão problemático ou que nos dá dor de cabeça não é problema, não deve ser problema. Eu tenho um irmão, que eu até depois vou mandar essa ministração quando eu receber. É um irmão que minha esposa diz, eu quando estou com esse irmão, é o irmão Mateus. Ele já esteve aqui algumas vezes. Eu com este irmão somos uma bênção, nos amamos bastante. Eu depois vou partilhar este vídeo com ele, mas nós discutimos muito, porque nós pensamos muito diferentes. Mas mesmo assim, a nossa amizade permanece até hoje. Somos totalmente diferentes na nossa maneira de pensar, exceto talvez na palavra. Se é palavra, se ele diz uma coisa que eu não concordo, vamos aos estudos, vamos ali cavar a palavra, até podermos chegar a um entendimento das Escrituras Sagradas. Mas em termos do geral, pensamos de maneira muito diferente. Mas é esse diferente que nos une. É como um casal. Casal, amados, para quem é casado, sabe que ali não é junção de duas pessoas perfeitas. Relacionamentos, não falamos sobre isso nas últimas 2 semanas na célula. Relacionamentos, até um casal. Eu acredito que nem a nossa mãe Maria, até hoje, não é porque não tem dor de cabeça com o nosso amado bispo. Pessoa custa, amados, pessoa custa. E não devemos desistir por causa de coisas mesquinhas. Por isso que hoje em dia acontecem muitos divórcios. Porque as pessoas vão no casamento achando que a minha esposa e o meu marido têm que pensar igual a mim. Não é possível. Deus colocou DNA diferente em cada um. Como é possível um homem pensar igual a uma mulher? Deixa-me controlar a hora aqui. Senão vou me emocionar. Já tenho que estar terminando. Aleluia, povo de Deus. Não é possível. Há um pastor que estava a abençoar um casamento. Ele dizia, dizia para a moça, minha filha, você tem que aceitar que este homem tem aquilo que é defeito de fabrico. Tem a sua essência como homem, que Deus é que colocou nele. Não é o mundo, não é nada. Existem atitudes, personalidades, posicionamentos que ele vai tomar, que são características de um homem. E dizia o homem também, meu filho, esta aqui é uma mulher. Não é você pensar que ela pensa como você. Ela pensa diferente. Deus colocou nela uma essência de mulher. Uma característica de mulher. Então são pessoas diferentes. Eu, por exemplo, casei com uma pessoa do sul, mas eu sou daqui do norte. Pessoas com culturas, tanto na alimentação, nos hábitos e costumes diferentes. Às vezes temos choques. Mas é isso que nos une, é isso que nos consolida como casal. É essas diferenças que nos aperfeiçoam. E amanhã nós vamos olhar para trás e vamos dizer, passamos por muita coisa. E permanecemos firmes. Aleluia, povo de Deus. Então, caminhar juntos não é fácil. É necessário ter paciência. É necessário ter paciência com o seu irmão. Saber respeitar, saber ouvir. Saber abraçar, saber amar, saber repreender. Família é isso, caminhar juntos é isso. E não desistir logo à primeira. Até existe um ditado popular que diz por aí que a última falha do seu irmão não te faça esquecer de todas as suas qualidades. Infelizmente, esse é um problema que vivemos hoje. Irmão Marcelo pode ser bom durante anos. Experimenta, irmão Marcelo, fazer uma coisa errada um dia. Pronto, estragou tudo. Todo o historial de anos, de boas coisas que eu já fiz, fica no esquecimento. Então precisamos de saber que caminhar juntos não é fácil. Mas nunca pense em caminhar sozinho, porque é difícil caminhar junto. Amém? Que Deus nos... Isso é para os solteiros também. Falei de casados já, atenção. Tem que estar preparado para isso. O amado Jumi, eu não entrei ainda numa polêmica de um debate com ele, que disse que para ele casamento é um mar de rosas. Mas eu não vou levantar este debate aqui no púlpito hoje. Mas é um assunto que ainda temos que falar. Mas graças a Deus por isso. Amém, amados? Amém.
Que Deus nos ajude e nos abençoe. Uma outra coisa que nós lemos aqui no versículo 12, quando as pessoas estão unidas, é mais difícil. Eu falei logo no início, o diabo, o inimigo, quando tenta derrubar. Esta parte que fala do cordão de 3 dobras. Está a ver eu sozinho, uma linha. Está a ver uma linha de cozer roupa, que vocês cozem roupa. Uma sozinha é fina. Eu sozinho posso fazer, quebrar-se. Mas experimenta duplicar, fazer movimentos de juntar as linhas assim. É a igreja isso. É a união, são os irmãos. Tenta juntar 2, 3, 4 vezes, ver o que acontece. Se você quando puxar vai conseguir arrebentar. É isso que acontece. Esse é o benefício de caminhar juntos. Quando nós caminhamos juntos, não é qualquer coisa que vai nos colocar para baixo. Não é qualquer coisa. Porque ali é uma parede, é uma barreira muito forte que é construída. E Satanás não tem espaço de qualquer maneira de agir. Mas quando você está isolado, sozinho, é muito perigoso. Amém, igreja? Que Deus nos ajude e nos abençoe por esta palavra abençoada. Que Deus possa nos dar graça sempre e sempre de caminharmos juntos como igreja. Amém? Eu não vou mais além. Tinha mais outras coisas, mas eu não vou mais além. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Quem entendeu a palavra do Senhor aqui? Amém. A união faz a força. Amados, não podemos aqui fingir. Coisas de Deus não se faz de conta. Coisas de Deus não é dizer que estamos unidos de boca. Esse é que é o problema. Porque pela vista, quem aparece aqui vai ver que é uma igreja unida. Mas isso não pode ser pela boca. Enquanto as pessoas estão amarguradas, estão em choque, um odiando o outro, um distante do outro. Isso acontece na casa do Senhor. Está acontecendo. Eu creio que está acontecendo. Não pode ser de faz de conta. Nós somos um só em Cristo Jesus. E unidos somos mais fortes. Podemos nos colocar de pé? Existe alguém neste lugar que ouviu a palavra pela primeira vez e quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Por favor, eu quero lhe dar a oportunidade. O irmão ou a irmã que ouviu esta mensagem tocou o seu coração e quer tomar a decisão de aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida, por favor, eu lhe convido aqui à frente, queremos orar por si e que Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Existe alguém? Pode levantar a mão? Alguém pela primeira vez que está aqui, que não aceitou a Jesus e que quer fazê-lo nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Somos todos salvos, amém? Somos todos salvos. Então, amado, vamos orar. Vamos pedir que Deus nos ajude nisso. Este assunto é sério e é preciso ser levado com seriedade. Uma das coisas que me alegra aqui na igreja da cidade é que este púlpito é um grande desafio. Talvez é um dos púlpitos que eu mais tenho que me preparar para parar diante dos irmãos. Porque esta igreja preza muito pela sã doutrina. Amém. Pela pregação de uma palavra verdadeira e genuína. Por isso que é um grande desafio, não é como parar de falar qualquer coisa aí fora. Aqui cada coisa é analisada, tem pessoas que estão a ser instruídas na palavra. Então você não pode falar qualquer besteira aqui, amém? Vamos orar, pedir que Deus nos ajude a nos tornarmos mais unidos, uma família, aqueles que estão distantes, aqueles que precisamos nos reconciliar com Ele, aquela ovelha perdida, aquele irmão que está fora do curral. É necessário de procurarmos buscar e dizer que você é importante e precisamos de você na casa do Senhor. Amém? Oremos, igreja. Pai, Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, dizer obrigado por este momento tão lindo, Senhor, da tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Salomão, ele descobriu que uma vida sem Deus, uma vida sem um relacionamento com Deus, com a família da fé, é uma vida vazia. Senhor, não queremos uma igreja vazia dentro de si, mas uma igreja cheia de poder, uma igreja unida. Queremos irmãos que convivam em união, em harmonia, em entendimento. Pai, conceda-nos a graça de ser uma igreja unida, não uma igreja dividida. Queremos nos unir, queremos nos abraçar, queremos nos cuidar mais e mais.
dai-nos a graça de poder conhecer os nossos irmãos, aqueles que estão passando por necessidade. Queremos, Senhor, poder abraçar eles, queremos poder compartilhar com eles aquilo que o Senhor nos abençoa. Pai, em nome de Jesus, no nome e no sangue de Jesus, pedimos a Tua graça, pedimos o Teu favor, pedimos, Senhor, a Tua misericórdia, Pai, sobre a vida da Sua igreja. Queremos uma igreja sã, queremos uma igreja sã, uma igreja que mesmo tendo problemas, aprendem a resolver os seus problemas, mas nunca se separar, nunca se dividir. Pai, pedimos a Tua graça, a Tua mão, a Tua intervenção por meio desta palavra. Que esta palavra venha, Senhor, a permanecer em nossos corações. Com todo o amor, Senhor, nós Te agradecemos e Te exaltamos por tudo e todo o cuidado e toda a sabedoria e conhecimento que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Igreja, antes mesmo de fechar, eu contei aquele testemunho dos irmãos. É preciso que nós apelemos à igreja. Quando existe um irmão, nós temos um ministério aqui de ação social. Amém, igreja? E este ministério funciona. E este ministério tem que funcionar. Porque senão teremos um ministério que estaremos a enfeitar. Graças a Deus, a pessoa que ajudou o irmão, eu particularmente nessa altura, eu estava desprovido, mas eu não senti paz em mim de não fazer alguma coisa. Quem ajudou é um dos membros do Ministério de Ação Social. Amém, igreja? Então, quem tiver dificuldades sérias, esteja enfrentando dificuldades sérias, por favor, não vamos mandar mensagens, sofrer, aproxime ao departamento, ao Ministério de Ação Social, canalize a tua situação, eles farão chegar à liderança e a igreja irá se organizar e fazer alguma coisa por si. Amém? Não conseguimos ver o que todos passam. Então, este ministério está exatamente para trabalhar nisso. Receber as pessoas, aqueles que têm dificuldade, uma situação, apresentem. Eles canalizarão ao núcleo da igreja e o núcleo irá fazer alguma coisa. Amém, igreja? Percebemos, povo de Deus? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Glória.